Olá, gente! Qual é o estresse que causa a candidíase? Gente, essa candidíase aqui, ela acontece ou no útero, ou nas trompas de Falópio, ou nas glândulas de Bartolin. Então a gente tem que sempre pensar na função do órgão. E no caso do útero, é um órgão de reprodução. Por isso que o estresse ele está relacionado a conflitos de reprodução, de implantação e de gênero. Reprodução, implantação, porque existe a implantação do óvulo fertilizado, e de gênero, porque isso acontece entre um homem e uma mulher. Então esse conflito vai estar sempre relacionado ao sexo oposto, seja para o homem ou seja para a mulher. As glândulas de Bartolin, elas têm a função de lubrificação da vagina para a penetração, então envolve um outro conflito. O corpo, gente, ele tem a sua inteligência biológica, né? Ele responde a eventos reais ou imaginários. E nós, seres humanos, né? Porque nós, seres humanos, que temos essa capacidade figurativa. Então, por exemplo, se uma mulher está com um homem, um marido, um namorado, enfim, e de repente ele tem um comportamento que não oferece a ela o que ela achava que ele deveria oferecer. Ela pode, a partir desse momento, criar um conflito interno, que tem ligação, inclusive, com uma história lá do passado inconsciente e que ela não sabe solucionar. Então, ela acessa aquilo e isso desencadeia um programa biológico da natureza e específico lá no útero. Esse programa biológico da natureza é o que chama-se de doença. Só que esse programa biológico ele acontece em duas fases, das quais a maioria das pessoas só tem conhecimento da segunda fase, que é quando a pessoa sente dor e vem os sintomas. Mas existe uma fase primeira, né, anterior, que é a fase ativa da doença, que é quando você está naquele conflito. E o seu órgão está respondendo, mas você não sente nada. Quando você tem a fase de cura, quando você soluciona o conflito na sua cabeça, o seu corpo entra em vagotonia, em cura. E é por isso que vem inflamação, infecção, dor e etc. Mas também pode ser, né, um conflito totalmente do presente, que tem uma carga difícil de lidar, né, que não tem essa conexão com o passado. Pode ter uma situação, um acontecimento ali no meio da rua, ou lá no trabalho com o chefe que foi estúpido, a pessoa se sentiu humilhada, enfim. E aí a pessoa também não consegue lidar com aquilo, tem uma carga pesada e o corpo acaba aqui desencadeando esse programa biológico, ou o que vocês conhecem por doença, para ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Então, como é que o corpo responde a esse conflito? Aqui. O corpo ele vai responder por essa mulher como se ela estivesse para receber um óvulo fertilizado, preparando o útero para isso, com células nas paredes do útero. Mas quando essa pessoa resolver o conflito, os fungos vão retirar aquelas células de lá, porque elas não são mais necessárias. Então, o subproduto desse processo é o que chamam de candidíase, que sai como corrimento, com aquele odor e tudo mais. Então, sendo isso, a gente pensa desde conflitos mais simples, como a falta de lubrificação, por exemplo, a pessoa não tem essa lubrificação por algum motivo e isso pode gerar um conflito nela e candidíase. Até conflitos mais, até algo mais complexo, né? Por exemplo, abortos podem desencadear candidíase, ou a pessoa não conseguir engravidar, que é um conflito de implantação, o aborto também, ou problemas com o homem ou mulher, depender aí do sexo, vivido como um conflito feio, né, com o sexo oposto, um conflito feio com o homem, por exemplo, já que estamos falando de candidíase em mulher. Então a mulher pode, quando ela se sente humilhada, por exemplo, por um homem, abuso físico, sexual, emocional, insultos verbais, tratamento desrespeitoso por parte de um parceiro, cônjuge, parente ou amigo do sexo masculino, comportamento ofensivo de um colega ou assédio por parte de um ex-namorado, um ex-cônjuge, depois de um divórcio, né, feio, um divórcio que não acabou de uma maneira muito saudável, ou uma autoridade masculina, pode ser um supervisor, professor, médico, juiz, policial, etc. São possíveis cenários de conflitos. Até um exame ginecológico angustiante pode desencadear uma candidíase. Então, gente, é isso.
fiquem espertos, é possível você lidar sim com esses conflitos e encerrar esse ciclo, esse programa biológico. Nem sempre é fácil fazer isso sozinho, a gente tem que fazer uma busca aí do que desencadeou e de como trabalhar em cima desses conflitos imaginários ou reais. E se você precisar de ajuda, procure aqui no Pronto Atendimento Psicológico e curte aí se você gostou, veja os outros vídeos. Tchau!